Pois é, nós estamos repercutindo uma entrevista que foi concedida pelo presidente da República a uma emissora da Bahia. Em uma das falas, Dávila, ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas, tá? Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais esse país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Enfim, Dávila, como avalia esse posicionamento, essa postura diz muito sobre a atual gestão, né? Diz muito, Caniato. Primeiro, o governo não esconde nem um pouco que ele quer transformar o IOF num imposto arrecadatório, o que não é a sua finalidade. Ele diz isso aos quatro ventos. Toda entrevista do presidente Lula, do ministro da Fazenda, de qualquer membro do governo, é assim, não, nós queremos usar o IOF para aumentar a arrecadação. Isto é inconstitucional, não tem conversa. Aliás, o Supremo não devia nem mandar receber esse pedido e falar assim, gente, isso aqui é tão inconstitucional que eu não vou nem julgar porque vai criar um constrangimento para o governo, porque é totalmente inconstitucional. Não tem como justificar a constitucionalidade de transformar o IOF num imposto arrecadatório. E todo dia o governo está dizendo que precisa sim aumentar o IOF para aumentar a arrecadação. É um negócio absurdo. Então é óbvio que é inconstitucional. Então, quando o governo faz um decreto inconstitucional, que é usar um instrumento da política monetária para aumentar tributo, isso é contra o princípio basilar do aumento da arrecadação, que precisa ter o período de anterioridade, precisa ter a legalidade, tem que ter todo um processo. Ele não pode cobrar ano e aumentar imposto no mesmo ano, tem que pedir para aumentar a tributação no próximo ano. É uma coisa inacreditável. O governo vive de improviso e de atalho. Não tem plano de governo, não tem plano de país e fica assim, olha, tá faltando dinheiro no caixa, arruma um jeito para aumentar e completar o nosso caixa. Não é assim que se governa. Toda demonstração do governo é de um governo à deriva, desgovernado, sem senso de prioridade e sem respeito aos rituais da Constituição. Portanto, o presidente da República, sim, tem o direito de aprovar um decreto para mudar um imposto regulatório, mas não tem o direito de usar um jabuti, usar um imposto regulatório como o IOF para aumentar imposto. Isso não existe. Isso é inconstitucional. É uma vergonha. Olha, o que a gente não pode, o que me deixa indignado, o presidente da República não tem direito de ser ignorante. É a terceira vez que ele ocupa a presidência da República. Não é possível que ele não sabe o que pode e o que não pode ser feito. E o ponto é que toda vez ele abusa das regras, ele abusa da paciência e acha que a demagogia e o populismo vão passar por cima ou curar a sua ignorância, o seu despreparo e a sua falta de projeto de país. Daqui a pouco a gente vai trazer uma informação importante sobre as projeções para essa avaliação que será feita pelo Supremo. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, uma informação super importante para o nosso debate. Agora, Durso, nessa entrevista, o presidente disse que a decisão de subir as alíquotas não representa um aumento de imposto, e sim um ajuste tributário no país para que os ricos paguem mais e, portanto, não seja preciso cortar gastos de políticas públicas. E é um bom exemplo, né, nesse discurso do presidente da República, que acaba estimulando aquele embate entre ricos e pobres, né? Talvez olhando para as eleições de 26, talvez, mas quando a gente olha para a adoção desse discurso, a tecnicidade é deixada de lado. E aí você adota um discurso muito passional, né? Você mexe com a opinião pública de outra maneira. Muito mais populismo e menos tecnicidade, né? É verdade, Caniato. Até porque a gente sabe que esses aumentos de impostos refletem na vida também do mais pobre. Afinal, o empresário precisa, muitas vezes, transferir o aumento do imposto para o valor do produto. E aí aquele mais pobre também vai pagar mais caro na ponta, na prateleira. Então, esse argumento de sempre colocar, não, eu estou aumentando imposto para o rico, para ajudar os pobres, não funciona mais, ou não pega, não cola mais. A população sabe que, de fato, por quê? Claro, a população pobre está vendo que pouco sua vida mudou, ou melhor, piorou, porque realmente está perdendo o poder de compra com a alta da inflação, com a alta dos juros, também perde acesso muitas vezes aos juros. O próprio empresário também não consegue crescer a empresa porque os juros estão altos. O próprio Brasil paga caro esses juros em suas dívidas que se tornam cada vez mais altas. Então, aumentar imposto é ruim para todo mundo. A taxa alta de juros também, como a inflação descontrolada, como está, pega toda a população, não só o rico.
Então, isso está muito tá nítido para a população e não funciona mais esse tipo de discurso. Mas, Candidato, é importante destacar que o presidente Lula sempre foi bom articulador político, sempre fez bem o seu papel no executivo de ter o apoio do Congresso, inclusive usando parte das suas cadeiras em ministérios para agradar determinados grupos, e sempre foi muito bem. Então é difícil ele também alegar que não consegue governar em razão da interferência do Congresso Nacional, do Senado ou da Câmara Federal. Isso é uma bobagem. É que, na verdade, agora o Congresso percebeu que tudo tem limite, que não dá para aprovar qualquer coisa na expectativa de tapar buraco por problemas graves que o governo sofre hoje do ponto de vista econômico. Então, não adianta falar que as políticas são para defender o pobre ou que o Congresso não deixa o Executivo funcionar. Isso já passou do tempo e as pessoas hoje sabem que são simples desculpas. Pois é, inclusive eu falei há pouco sobre uma informação, Mota, em um jornal de grande circulação, inclusive aí do Rio de Janeiro, que pertence àquele grande grupo de mídia, uma articulista, uma colunista disse que o governo deve sair vitorioso nessa ação na Suprema Corte, porque, segundo essa jornalista, há uma jurisprudência sobre o tema, o que levaria o ministro relator decidir a favor da constitucionalidade do decreto presidencial que trata do IOF. Ou seja, é uma informação de bastidor, uma sinalização que essa jornalista conseguiu com pessoas que têm algum tipo de conexão com os gabinetes na Suprema Corte, mas um indicativo que corrobora com o que você disse há alguns dias, né? Que acreditava que possivelmente a Justiça decidisse de forma favorável ao pedido feito pelo governo. E a partir daí a gente tem que fazer uma série de projeções sobre os próximos capítulos disso. Agora, pegando também um gancho na análise do Durso, a adoção desse discurso, ricos contra pobres, vamos aumentar o imposto somente para os mais ricos, os mais pobres precisam continuar sendo assistidos e cuidados pelo governo, tem um quesito e um fator e um ingrediente eleitoral que é preponderante nesse discurso adotado pelo chefe do Executivo, não, Mota? A gente, às vezes, tem que fazer uma força enorme aqui, Candidato, para não começar a rir, lembrando das coisas que aconteceram no passado recente. Por exemplo, eu me lembro de uma declaração dada não faz muito tempo por uma autoridade do governo de que a culpa da fome era dos que comiam demais. Vocês lembram disso? Isso aí está registrado. A culpa da fome é de quem come muito. Isso me lembra também a história do Estatuto do Desarmamento. Criaram essa lei aqui no Brasil para dificultar ao máximo o porte e a posse de armas por parte de civis, dizendo que com isso o crime ia ser controlado no Brasil. Só que os homicídios continuaram aumentando, os crimes continuaram aumentando. E aí vocês sabem, vocês lembram o que os autores do Estatuto do Desarmamento disseram? Ah, claro, os homicídios continuaram aumentando, mas sem o Estatuto teriam aumentado ainda mais. É um argumento imbatível. Presta atenção nessa história de taxar os ricos para aliviar os pobres. Isso quer dizer que o imposto dos pobres vai diminuir? Não, não quer dizer isso. O que o governo está dizendo é o seguinte: eu vou cobrar imposto dos ricos para não ter que cobrar ainda mais dos pobres. Ou seja, continua ruim para os pobres e vai piorar para os ricos. É a mesma estratégia socialista de demonizar riqueza e prosperidade. E eu vou fazer igual essa jornalista vidente que está profetizando, eu também vou profetizar. O resultado dessa estratégia do governo de demonizar e atacar os ricos vai ser o mesmo resultado que aconteceu em todos os países onde isso foi feito. O resultado é um país que vai ser formado exclusivamente por pobres. E os poucos ricos que sobrarem no Brasil, adivinhem onde eles vão estar? No governo. Dávila, há projeções que indicam que a relação vai piorar e muito entre Executivo e Congresso Nacional e todas aquelas iniciativas do governo, PEC da Segurança Pública, várias propostas em relação
a situação fiscal, enfim, nada disso deve passar. E aí o governo vai sentar e chorar, né? Porque não vai conseguir avançar com nenhuma daquelas matérias que possivelmente seriam utilizadas na campanha eleitoral de 26. Eu lhe pergunto, como é que fica a agenda parlamentar? Caniato, capaz que esse choque entre legislativo e executivo será uma bênção para o Brasil. Porque se o legislativo fechar as torneiras e não votar os projetos do governo, obrigará o governo a cortar custos, porque é o único jeito que ele tem, é a única ferramenta que vai sobrar para ele é diminuir custo. Então, cortar despesa, quem sabe o governo só vai atentar para a importância de reduzir despesas se o legislativo chegar a falar, agora aqui não aumento, mas não aprovo nenhum projeto, não vai ter isenção de imposto, não vai ter nenhum aumento de receita para governo mais, está tudo fechado, caixa fechou. Bom, isso vai forçar o governo a cortar custo, é o que vai acontecer. E cortar custo significa impopularidade. Então, o governo está num mato sem cachorro com essa briga com o Congresso Nacional. Por quê? Se aumentar a tensão, os projetos de interesse do governo serão engavetados e o governo será obrigado a cortar custo, o que é muito impopular. Se o governo continuar a aumentar a dívida e o rombo fiscal com seus projetos populistas, que aumentam a receita de programas sociais e benefícios sem estar atrelado à receita, o que vai acontecer? Aumenta a dívida em relação ao PIB. Aumentando a dívida em relação ao PIB, vai aumentar a taxa de juro. Aumentando a taxa de juro e aumentando a inflação, o povo vai ficar mais descontente ainda com o governo. Ou seja, acabou a mágica e os artifícios populistas. Agora é a hora da verdade. Ou o Brasil vai continuar cavando ainda mais o buraco da dívida pública e isso pressiona a inflação e juro, ou o governo vai ter que tomar juízo e começar a cortar gasto. Eu duvido que essa última opção será a que o governo adotará. Pois é, várias pessoas da nossa audiência tecendo comentários a respeito dessa entrevista que foi concedida pelo presidente da República a uma emissora de TV da Bahia. E aí, Durso, essa análise que a gente tem feito em relação a algo que se tornou muito comum na agenda da política, né? Quase uma regra incorporada informalmente, que é a adoção do terceiro turno, ou o Mota certa vez falou em tapetão, ou esse hábito de judicializar toda e qualquer questão. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Com a gente, claro, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, também o Luiz Augusto Durso, o comentarista convidado de hoje. E aí eu queria que você discorresse sobre talvez uma mudança de entendimento, esse terceiro turno que cada vez mais tem sido utilizado na esfera política, e talvez esse rito adotado atualmente estimule ainda mais as teorias sobre desrespeito entre as prerrogativas dos poderes, invasão de competências e por aí vai. Não é necessário judicializar toda e qualquer questão simplesmente porque você perdeu, né? Muitas vezes o que você tem que fazer é aceitar e continuar trabalhando em uma outra iniciativa ou tentar formular uma iniciativa melhor, mas tentar, dentro das vias tradicionais, aprovar aquela questão, né? Queria que você ponderasse a respeito disso. Caniato, nossa legislação traz um modelo muito bonito no papel, né? Pesos e contrapesos, órgãos fiscalizadores, cada órgão na sua competência e na sua prerrogativa. O problema é que, não necessariamente precisa judicializar tudo, mas por opção dessas figuras, quase tudo é levado para o judiciário, porque nós temos uma Constituição também que traz previsões muito genéricas e a gente pode demonstrar uma ofensa à previsão constitucional em praticamente tudo, levando esses temas para o judiciário. Inclusive, hoje, muitos apelidaram determinadas ações, não só do Supremo, mas da Justiça como um todo, de ativismo judicial, que o judiciário estaria agindo de maneira ativista, interferindo nos poderes. Mas isso é um problema legal também,
né? Não só pelas decisões que são tomadas, desagradando em muitas vezes, mas também pela possibilidade da judicialização de quase tudo. E aí você bem disse, vira quase uma terceira hipótese em quase todos os casos. O Supremo julga tudo e julga todos. Então, na verdade, a possibilidade de mudança, não adianta nós criticarmos sempre o Supremo dizendo você não deveria ter julgado, ou você não deve interferir, você está legislando, ou você é ativista. Porque a previsão legal daquele que está movendo o recurso ou ação direta ali no Supremo, ele consegue de alguma forma interpretar a lei e justificar o seu pleito judicial. E aí o Supremo acaba muitas vezes sendo obrigado a julgar. Deveria, claro, julgar pela improcedência, etc., mas muitas vezes acaba concedendo o pedido. Nesse caso, se o Supremo derrubar a derrubada, né, ele derrubar a derrubada do Congresso do decreto, vai ficar complicado essa harmonia entre os poderes. Por isso que eu entendo, Caniato, que a solução não está só na crítica, está na ação. E como a gente pode mudar isso? Mudando a lei, mudando uma previsão constitucional do que pode ser levado ao Supremo. Nos Estados Unidos, eles, pelo seu órgão máximo do judiciário, julgam infinitamente menos processos do que no Brasil. E por quê? Porque lá as regras são muito diferentes para um processo chegar na Suprema Corte Americana. Então nós temos que mudar a própria lei para impedir determinados temas serem debatidos no judiciário. Aí sim a gente vai conseguir afastar essa interferência ou esse ativismo, porque o Supremo nem será consultado ou provocado em determinadas situações ou em determinadas posições de outros órgãos. Pois é, né, Mota? Mas o Supremo, ou a Justiça brasileira, sempre é provocada, mas parece que há uma espécie de jogo combinado, porque partidos muito pequenos ou quase sem representação na Câmara, muitas vezes acabam ajuizando ações. E ações que atendem, na verdade, os interesses do Executivo. Então, por isso que muitos falam, poxa, parece uma jogada combinada entre integrantes dos poderes, né? Eu acho que há vários componentes que contribuem para essa situação. Não acho que seja exclusivamente uma questão jurídica e também não é exclusivamente uma questão política, né? O ativismo judicial, que agora contribuiu para a criação do que se chama de juristocracia, é um fenômeno mundial. Está acontecendo em vários países do mundo. O Brasil não é exceção. Agora mesmo nos Estados Unidos a gente viu uma guerra entre vários juízes de varas federais contra o presidente Donald Trump. Donald Trump publicava um decreto, um juiz de um estado qualquer, um juiz de uma vara federal, dizia esse decreto não pode, suspendia com efeito para o país inteiro. Até que, recentemente, nos últimos dias, a Suprema Corte americana disse não, isso não pode. Se um juiz federal quiser suspender, ele vai suspender na região dele. Ele não tem poder de suspender para o país inteiro. Agora, o outro componente é um componente político, porque a Suprema Corte pode dizer sim, não vou julgar, ela não é obrigada a julgar absolutamente nada. A Suprema Corte é soberana sobre as suas decisões. A Suprema Corte pode examinar um pedido e rejeitar de pleno, como, aliás, já aconteceu várias vezes. Alguém entra com um pedido na Suprema Corte, a Suprema Corte diz, não vou aceitar isso. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte recebe, em média, 10 mil pedidos de julgamento por ano. Ela aceita menos de 100. Menos de 1% dos pedidos são aceitos. A mesma coisa poderia acontecer aqui sem necessidade de nenhuma legislação adicional. Agora, é óbvio, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, é uma caixinha de surpresas. Qualquer coisa é possível, qualquer interpretação pode ser dada. Eu mesmo confesso, tem várias partes da Constituição que eu acho que são impossíveis de serem entendidas de forma clara e dão margem à interpretação. Mas eu acho que o primeiro passo para que a gente saia da situação atual é a autocontenção. E aí eu tenho que ser justo, não é a autocontenção só da parte da Suprema Corte. Como é que o Congresso pode aceitar que alguns dos seus próprios membros, de forma rotineira, toda vez que perdem um embate político, atravessem a rua e entrem com ação judicial? Como
é que o executivo pode não entender como funciona o equilíbrio dos três poderes e criar justificativas, como a gente viu nos últimos dias, justificativas que lembram o livro 1984, de George Orwell, porque ao atacar o equilíbrio dos poderes, ele justifica isso dizendo que quer preservar o equilíbrio dos poderes. Então, meus amigos, na minha opinião, a culpa está em toda parte. E se algum desses elementos não quiser colaborar, o jogo no Brasil vai continuar o mesmo. Mesmo que se mude as regras de funcionamento da Suprema Corte, mesmo até com uma nova Constituição. Nada vai mudar se os envolvidos desse jogo não quiserem que o jogo seja jogado de uma forma diferente. Pois é, inclusive, né, Dávila, você já defendeu esse movimento de autocontenção e é muito oportuno a gente falar sobre isso, porque recentemente o ministro André Mendonça concedeu uma entrevista falando justamente sobre o posicionamento dele e a leitura que ele faz sobre posturas que vêm sendo adotadas pela Suprema Corte e ele, posicionamento divergente em muitos casos. Pois bem, essa entrevista repercutiu demais e aí 2 outros ministros da mesma corte acabaram concedendo entrevistas para o mesmo portal de notícias, é um portal que cobre assuntos jurídicos, e aí um ministro em especial falou sobre um suposto uso indevido dessa classificação de autocontenção, que segundo esse magistrado, essa classificação poderia se confundir com prevaricação, covardia e, salvo engano, inércia. E eu queria que você discorresse sobre quais são os limites da autocontenção e da prevaricação / covardia / inércia. Canhato, é muito simples. A questão da Suprema Corte deveria se limitar a questões normativas para fazer a Constituição ser respeitada. Este é o ponto da Suprema Corte. A Suprema Corte tem que entrar em questões normativas. O resto, ela tem que falar, não, este é o poder exclusivo do Legislativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a Suprema Corte se intrometeu e depois teve vamos dizer assim, um ato de arrependimento, falando, puxa, realmente esse assunto deveria ter sido discutido só no Legislativo, nós não deveríamos ter nos intrometido. Foi a questão da cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um assunto exclusivo do Parlamento. Não, mas aí foi cair no Supremo, o Supremo resolveu legislar, era para ser 5% a cláusula, aí caiu para 3%, aí ficou essa coisa gradual de 1,5%, 2%, vai chegar a 3%, e vários ministros que votaram a favor dessa nova regra, entendimento da cláusula de barreira, se arrependeram, disseram realmente isso é um assunto que deveria se limitar exclusivamente ao Poder Legislativo. Ou seja, essa questão normativa é que tem que guiar a autocontenção do Supremo. Por exemplo, demarcação de terra indígena. Está lá na Constituição, é claro. Está lá um artigo dizendo que é a data da promulgação da Constituição no dia 5 de outubro de 1988. Não tem mas veja bem, não tem veja bem nenhum. É cumprir o que está na Constituição. A Suprema Corte vai falar, esse assunto já foi decidido pelos constituintes. Está claro. Questão de aborto, de droga, é tudo do poder legislativo. Agora, é o que o Mota disse, o problema da autocontenção, ela só funciona quando você tem uma visão do que é o papel da Constituição e da sua própria instituição. Porque na hora que você acha que ao exercer o poder em um determinado cargo público, e aqui a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, você é a última instância que tem que ser opinada em relação a qualquer assunto no qual o Supremo é provocado, bom, então você aí está muito acima desse poder normativo. Você passa a ser o poder moralizador, político, e aí vem o ativismo judicial. O ativismo judicial, sim, ele é fruto da provocação de partidos nanicos no Congresso Nacional que transformam todas as derrotas no Congresso em terceiro turno no Supremo. Mas o Supremo se acha na obrigação de opinar sobre tudo, e não é essa obrigação, é respeitar o texto constitucional. Portanto, eu acredito, Mota, que não adianta mexer na Constituição, refazer a regra, se não muda os costumes, as atitudes, as ideias, porque vai mudar as ideias e eles continuam achando que eles têm poder absoluto sobre qualquer assunto. E aí não tem jeito.
Aí a gente vai entrar nesse eterno ativismo do judiciário. Então, Caniato, a autocontenção parte de uma reflexão: qual é o papel da Suprema Corte? O papel da Suprema Corte é ser guardiã da Constituição, e ela tem que se manifestar em questões normativas. Quando ela percebe que a Constituição não está sendo respeitada ou violada. Agora, se eles acham que eles têm que se manifestar sobre tudo, não tem modificação na lei que possa ser feita que vai brecar o Supremo. Um último ponto: eu entendo que o Poder Legislativo tem de aprovar rapidamente uma emenda constitucional para acabar os abusos dessas ações diretas de inconstitucionalidade. É preciso criar uma regra que pelo menos 10% dos partidos representados no Congresso endossem uma medida de ação direta de constitucionalidade. Porque tem que acabar com essa história de partido nanico, que tem 1, 2, 3 deputados, possa acionar o STF em qualquer assunto e judicializar a política. Isto é errado. Não foi esse o espírito da Constituição. Por isso, o Legislativo tem sim o poder para colocar rédea neste abuso de poder que é a judicialização de qualquer tema político. Pois é, e ainda nesta edição a gente vai falar sobre uma proposta de reforma do Judiciário, uma iniciativa da OAB aqui de São Paulo com vários itens interessantes a respeito de mudanças no funcionamento do Judiciário. Daqui a pouco a gente vai tratar disso.